Bom, pessoal, vamos lá, continuando aqui nossa análise de Ezequiel. Esse vídeo vai ser até um pouco meio repeteco, né? Porque eu acho que eu já mencionei isso em outros vídeos. Mas aqui no capítulo 34 de Ezequiel, ele fala contra os pastores. E, antes de fazer aquele tipo de anacronismo, né? Não, mas pastores era diferente dos pastores modernos, Ronaldo. Eu vou dar uma analisada aqui no termo primeiro. Lembrando, quem puder já deixa um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance, a atividade, ativar o sininho, essas coisas todas. O termo pastor em hebraico é Ra'á. Ra'á é literalmente pastor, ou seja, um pastor de ovelha, que nem aqui nessa imagem ilustrativa. Uma pessoa que cuida da ovelha. Esse é o sentido literal do termo. Mas, figurativamente, também pode ser um professor, um juiz, um profeta, enfim. Quem conduzia o povo espiritualmente. Então esse termo ele é aplicado tanto para juízes, para profeta, para as pessoas que conduziam o povo. Então tem uma simbologia por trás, né? Assim como um pastor conduz as ovelhas, o pastor era um líder que conduzia o povo, ou para o bem ou para o mal. E aqui no capítulo 34, Deus está contra esses pastores. Ele fala assim, ó: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Então ele está contra os pastores de Israel, quem conduzia o povo. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Então o que ele está dizendo? Que os pastores só conduziam eles mesmos para o bem. As ovelhas não. O que não é muito diferente do que a gente vê hoje em dia nas igrejas, né, pessoal? Comeis a gordura e vos vestis de lã. O que ele está dizendo? Que os pastores eram prósperos. Bem similar a esses pastores da mídia que a gente vê hoje em dia, né, como Malafaia, Valdomiro, Edir Macedo, etc. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer. Aqui eu já acho um absurdo isso aqui, Ezequiel trazer isso aqui, da parte da desgarrada. Eu vou explicar por quê. Porque Ezequiel estava no exílio, né, já ali junto do rio Quebar, na Babilônia e tal, junto com os exilados. E se eles estavam no exílio, era justamente por um castigo de Deus. Então não teria por que eles trazerem de volta as ovelhas desgarradas se elas estavam ali num tipo de castigo, de uma punição divina. Então eu achei bem coerente essa frase aqui. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então esse cenário aqui é bem parecido com o que a gente vê hoje em dia das igrejas, né? Os pastores engordam, são fartos, não ajudam os fiéis e estão pouco se lixando, né, para os fiéis. Tiram tudo, né? Se bobear, tira até a cuequinha do fiel. É bem parecido. Aqui ele diz assim, ó: Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Então quem está vendo esse vídeo aqui, se é pastor, escuta o que a própria Bíblia fala. Ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos derramarei as minhas ovelhas. Minhas ovelhas. E eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. Então o que Deus está falando aqui? Que ele ia acabar com os pastores. Não ia ter mais pastores. Porque Deus não ia mais permitir, porque os pastores só apacentavam a si mesmos. Então ele fala, ó: eles deixarão de apacentar minhas ovelhas. Os pastores não apacentarão mais a si mesmos. Então como é que tem pastores hoje em dia? E livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Por que da sua boca? Porque eles eram cães gulosos, né, que se fartavam do que as ovelhas produziam. E não lhes servirão mais de pasto. Quem? As ovelhas. Então os pastores se alimentavam das ovelhas. Só que aqui Deus está proibido. Ele falou, não vai ter mais isso mais não. Ó, porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Então tecnicamente não era para ter mais nenhum pastor. E aí, como é que fica? É como eu sempre digo, né, pessoal? A Bíblia só serve quando é conveniente. Aí vale a palavra de Deus. Quando é inconveniente, aí não vale mais. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Essa referência aqui é a mesma que a gente encontra aqui em Mateus 24, que Jesus fala assim, ó: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apacentará uns dos outros, como pastor aparta bodes e ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então é a mesma referência, só que aqui é carneiro e bode, e aqui é bode e ovelha. E aqui você já sabe, né, Mateus 24, qual é o entendimento do autor, né? Tive fome, não me deste que comer; tive sede, não me deste que beber, etc. Praticamente caridade, né? Você ajudar o próximo, você dar um alimento para quem está com fome, você visitar quem está preso, tudo isso.
Então, eu acho que os pastores deveriam se atentar um pouco mais a esses versículos aqui. Aí Deus, depois que ele proíbe aqui os pastores, ele fala assim, ó: e suscitarei sobre elas, as ovelhas, um só pastor, e ele apacentará. Então, o que Deus está falando? Que só teria um pastor só. Então não haveriam mais pastores, mas apenas um pastor. O meu servo Davi é quem as apacentará. Aqui é um pouco curioso a forma como o profeta transmite isso daqui, porque Davi já tinha morrido há muito tempo, o rei Davi. Mas ele usa aqui, ó, o meu servo Davi. Então a gente não sabe se aqui realmente ele está se referindo ao rei Davi, ou se alguém com o mesmo nome Davi. Até porque na cultura hebraica, nomes muitas vezes são só arquétipos. Que nem Miguel, que eu já fiz um vídeo explicando sobre isso. Tá aí no canal. Então aqui Davi pode ser só um arquétipo de um líder, que seria quem apacentaria as ovelhas. Inclusive é aqui nesse cativeiro que começa a perspectiva messiânica do povo hebreu. Que eles estão numa terra estrangeira, oprimido e tal. Aí eles nutrem a esperança de vir alguém como foi o rei Davi, que iria reinar Israel e salvar o povo. E eles lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio deles. E eu, o Senhor, o disse. Então o que acontece aqui? Muitos cristãos, eles entendem que aqui o servo Davi seria Jesus. Porque eles entendem que Jesus é o Messias. Só que aqui tem alguns problemas. Porque Jesus não foi príncipe em Israel. E Jesus não representa o arquétipo de Davi aqui no texto, porque Jesus, além de não ter sido príncipe, não foi rei e não salvou o povo. Então tem uma série de problemáticas aqui que impede, né, de que esse oráculo seja uma referência a Jesus. Quer ver? Vamos ver o próximo versículo que diz: ó: e eu farei com eles uma aliança de paz. Uma aliança de paz. E acabarei com as feras da terra. O que são as feras? São os inimigos. Eu já expliquei aqui no canal, né, que fera sempre é uma referência a povos inimigos, estrangeiros. Como as feras de Daniel. Daniel viu 4 feras. Eram 4 impérios inimigos. E habitarão em segurança no deserto. E dominarão nos bosques. Isso não aconteceu com Jesus. Depois que Jesus veio, nós tivemos a queda de Jerusalém, que foi destruído justamente por uma fera. Roma, o império inimigo, o império estrangeiro. Então não tem como esse Davi aqui do texto ser Jesus. E não servirão mais de rapina aos gentios. Aconteceu exatamente o oposto com Jesus. Os romanos dominaram Jerusalém, destruíram o templo sagrado e levaram os judeus como escravos. As feras da terra nunca mais as devorarão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Isso não aconteceu, os romanos foram lá e espantaram os judeus. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra. Segundo José, né, o cerco de Jerusalém causou tanta fome que teve uma mãe que comeu o próprio filho. Então não tem nada a ver com Jesus. Nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Além de não ter a ver com Jesus, Jesus disse o oposto, né? Ele falou que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Então, a gente vê aqui que não tem realmente nada a ver com Jesus, tá bom? Então é interessante esse capítulo, né? Ele é contra os pastores, ele proíbe os pastores, fala que não haveria mais pastor, exceto esse servo chamado Davi, que seria alguém que iria conduzir bem o povo, tá bom? Eu já tenho um vídeo sobre isso também, chamado Zorobabel foi o Messias, porque ele é o que mais se encaixa aqui nesse arquétipo aqui da profecia, tá bom? Quem quiser dá uma olhadinha lá. Obrigado por ter assistido, quem puder dar um like no vídeo, tá? Que isso ajuda a aumentar o engajamento. Paz a todos.